Hoje o nosso tema é falarmos sobre o dia de hoje. Nós estamos comemorando hoje o dia do orgulho LGBT. É o dia máximo desse mês que comemoramos todo o orgulho, né? A cada dia alguma letra da sigla, né? Todos os dias desse mês. E hoje culmina com as celebrações do dia 28 de junho. E aí eu separei um tema que conversasse sobre essa data do dia de hoje, que é falar sobre Maria Navalha. Acho que todo mundo aqui já conhece Maria Navalha, já ouviu falar. Então a minha intenção é falar sobre esta entidade em específico, aquilo que a formulou, e aqui a gente não está querendo falar sobre questão de história da entidade, porque são inúmeras que vocês vão encontrar aí, olhando no pai Google, como alguns falam, né? Como também vocês vão ver diversas narrativas faladas pelas próprias entidades quando vocês estiverem em contato dentro do terreiro. Então não é sobre isso, é sobre a fundamentação histórica e como que Navalha entra dentro do culto de Umbanda, Quimbanda e as demais tradições afro-brasileiras, e de onde que esta figura, essa entidade que nós cultuamos, vem. Então por isso que eu botei o tema de hoje como transviadas do axé. Então aí a gente já puxa bastante, né? A relação aí já diz um pouquinho sobre quem Navalha é e o que eu vou falar sobre ela. Vejam bem, pai David Dias, que é um pai de santo lá de São Paulo, define a Umbanda, e aí eu vou usar palavras minhas para me referenciar aquilo que ele fala na tese dele, ele define a Umbanda como um culto a entidades marginalizadas. Então todas as entidades que nós cultuamos na Umbanda, e aí puxando a sardinha para o nosso lado, a gente vai pegar também a questão do santuário e também da Quimbanda, as outras tradições que nós praticamos aqui dentro do Canzoá, todas elas cultuam espíritos de pessoas, e aí estou falando de seres humanos e entidades, não de encantados, vamos focar isso aqui na cabeça. De pessoas que foram marginalizadas socialmente em suas vidas terrenas. Todos conseguem entender isso? O preto velho foi aquele africano e seus descendentes trazidos de África para cá para serem escravizados. À margem da sociedade. Não faziam parte da sociedade, era mão de obra daquela sociedade dos séculos XVI ao XIX. E os seus descendentes, daqueles que foram escravizados, até hoje ainda são marginalizados, as pessoas negras e pretas, na sociedade atual. O caboclo é aquele que foi violentado, perdeu o seu território, morto, o próprio genocídio que nós vemos que os europeus fizeram, os colonizadores fizeram contra eles na sociedade da época. E hoje, na sociedade atualmente, os indígenas e os seus descendentes ainda são marginalizados, sofrem um preconceito, lutam pelos seus direitos e, claramente, onde estão eles? Se eu perguntar aqui para todos vocês, se falar assim, onde mora um indígena perto de você? Você não vai saber me dizer. Sendo que a nossa terra aqui, como a gente viu no estudo anterior, era território puri. Você chegava perto do Rio Muriaé, você encontrava aldeamentos puris. Como nós temos em vários bairros aqui dentro do centro urbano de Itaperuna, que tem vestígios arqueológicos deles. E onde eles estão hoje? Além deles, a gente pode citar vários, então todos são. E Maria Navalha, de onde que vem essa marginalização desta figura? Se a Umbanda cultua os espíritos que são marginalizados, a gente pode entender que a própria religião é marginalizada. E como marginalizada, ela tem a característica, isso desde o seu surgimento até hoje, de acolher pessoas de outros grupos também marginalizados. E é por isso que nós vemos na Umbanda, por exemplo, e aí nas outras tradições nossas também, a presença tão grande de pessoas LGBTQIA+. Pessoas trans, travestis, homossexuais, lésbicas e demais siglas, demais letrinhas aí da sigla. Vocês já perceberam isso? Né? Aquela brincadeira que a gente fala, né? Meu terreiro tem viado a rodo, né? Nesse daqui, graças a Deus, né? Começa pelo pai de santo, né? Começa pelo presidente, já começa por aí. Já abre a ala já com ele, não é assim? E a gente vê essa presença muito marcante, tanto naquilo que nós rodamos aqui na região, que vocês visitam, frequentam, como também aquilo que a gente vê nas redes sociais. É gritante a presença dessas pessoas dentro da religiosidade. Por quê? São um grupo marginalizado, que nós somos, os LGBTQIA+, são à margem da sociedade, sofremos preconceitos vários, e recebemos acolhimento dentro de uma religião que também é marginalizada, que é a Umbanda e as demais tradições que nós praticamos aqui na nossa região. Isso é algo natural. Ou seja, se todos aqueles espíritos que nós falamos, os caboclos e os pretos velhos que eu usei como exemplo e os puris, são aqueles que são cultuados, mas que também, como vimos no estudo anterior, são aqueles que criam as bases, que
realmente criam as nossas religiosidades, como eu falei no estudo anterior, cadê os LGBTQIA+ sendo cultuados na Umbanda? Porque se eles estão desde lá atrás presentes na nossa religiosidade, os espíritos deles são também nossos ancestrais. Porque nós cultuamos dentro da Umbanda, Santuário e Quimbanda, os espíritos que tiveram contato com as nossas religiosidades. Certo? Então, se tem o caboclo, tem o preto velho, tem o puri, o indígena, o caboclo, a gente pega lá o boiadeiro, pega vários outros espíritos, cadê os LGBTQIA+, que se hoje temos tantos deles, lá atrás também tínhamos. Cadê esses espíritos sendo cultuados, sendo colocados em evidência dentro da nossa religiosidade? E é aí que entra Maria Navalha. Nós temos dentro da linha de malandragem aí, é claro, né, hoje o nosso foco é essa, mas a gente também vai encontrar, né, nos Exus, pombagiras, mirins, meninas e em demais outras espíritos de Quimbanda, principalmente aqui na nossa região, que também faziam parte da comunidade LGBTQIA+. E Navalha não é diferente. Lembram daquele último estudo que eu falei, para entender uma coisa... Etimologia da palavra. Busque o significado do seu nome que você já vai entender, pelo menos o norte, daquilo que aquela coisa é, do que significa para a nossa religiosidade. Maria Navalha. Alguém chuta o porquê desse nome? Toda entidade tem um porquê do seu nome. O nome não é à toa. Por exemplo, Dona Sete Cruzilhadas, todo mundo aqui conhece, ela tem um porquê dela usar esse nome e ela traz isso como fundamento. Então Maria Navalha, com esse nome, também traz um fundamento por trás dele. Alguém saberia dizer qual? Eu acho que tem muita questão de, por conta pelo menos a maioria das Marias Navalhas que eu tive contato, ou trabalharam com a questão da prostituição e muitas vezes tinham que usar a navalha para se defender. Uhum. E também essa questão de muitas mulheres trans, e tanto que tem aquela música Navalha debaixo da língua, que já é comum para quem, né, precisava fazer a prostituição para poder viver, utilizar a navalha para poder se defender dos homens. Exatamente por conta disso. Mas e o Maria? Maria é para reafirmar a sua feminilidade. É aquele rolê que a gente vê tanto na cultura popular como dentro da Umbanda. O João é a Maria, né? O Zé é a Maria, né? O homem, a figura do Zé Pilintra como principal malandro, o homem, e a Maria Navalha, a principal figura feminina da malandragem. Os dois nomes principais, certo? Então Maria vem para reafirmar a feminilidade dela. Mas quando você vai para alguns pontos de Maria Navalha, como também de Maria do Cais e outras malandras, é muito comum você ver sendo cantado Maria Homem, ou Mulher Homem, ou aquele ponto clássico de Navalha que é antigo e bem tradicional. Lá no morro chamam ela de Maria, mas na alta burguesia só lhe chamam de Navalha. E aí por quê? Eu vou firmar nesse ponto aqui. Lá no morro chamam ela de Maria. Maria, como eu disse, é a feminilidade, reafirmação de que ela é uma mulher, certo? E Navalha, como muito bem apontou, é a questão da noite, a questão do trabalho em que ela desenvolvia. No morro, as figuras travestis e as mulheres trans eram reconhecidas pela comunidade como eram. Porque elas eram inseridas na sociedade, aí eu vou dar os porquês mais pra frente, mas as pessoas das comunidades mais pobres, as favelas, os morros do Rio de Janeiro, que estamos falando da malandragem, reconheciam essas mulheres trans e travestis como mulheres. A alta burguesia, ou seja, a classe média alta, os ricos e a burguesia propriamente dita, e a mídia, os jornais da época, chamavam essas figuras, sempre com aquele tom, né? Me foge a palavra agora, de jornal, aquele tom sensacionalista, chamando a atenção para a navalha que elas portavam. O terror, sempre chamando pelo nome masculino, pelo nome de batismo, e falando o perigo do Morro de Santa Teresa, a navalha na calada da noite. Era sempre essas manchetes sensacionalistas, forçando a barra no aspecto perigoso, travestido e violento dessas figuras. Então esse contraste é que forma a Maria Navalha. Maria, a do morro, reconhecida pela sua comunidade, Navalha, vista pela sociedade como uma figura violenta. E nós temos algumas figuras históricas que existiram que vão ajudar a construir essa ideia
né, aquilo que nós hoje conhecemos como Maria Navalha, formar aquilo que é esta figura, esta entidade. Todo mundo já ouviu, espero que pelo menos alguém, já ouviu falar de Madame Satã? Olha que ficou orgulho, gente. Madame Satã era uma travesti que cresceu nas noites da Lapa. Nasceu, né, com seu nome de batismo masculino, era uma mulher travesti da noitada e escolheu esse nome, para você ver que nessa modinha, vamos dizer assim, não é de hoje, tá, gente? Escolheu esse nome Madame Satã, não é porque ela era satanista, não é porque era para botar medo, nada disso. Era um filme hollywoodiano que levava esse nome Madame Satã, que tinha a protagonista com o nome de Madame Satã. Então a Madame Satã viu aquilo passava nos cinemas do centro do Rio de Janeiro, ela se inspirou na sua protagonista e tomou aquele nome para ela, Madame Satã. E ela cresceu na Lapa, no Morro de Santa Teresa, vivendo na rua, prostituindo-se como travesti e sempre na noite. Por que à noite? Isso ainda é algo frequente na prostituição hoje em dia. Gente, nós estamos falando da Madame Satã ali da década de 40, 50. Essa época era muito vigente o crime de vadiagem. Todo mundo já ouviu falar de vadiagem? Isso é muito cantado nos pontos de Zé Pilintra, principalmente da malandragem, não é? Da vadiagem, os vadios. O que era o crime de vadiagem? Gente, a polícia bateu, chegou na Lapa, tem um barzinho aberto, e você está no horário comercial, ou seja, o horário que você devia estar trabalhando, você está sentado tomando a cerveja, entra no camburão e vão para a delegacia, vai ficar uns 2, 3 dias de molho. Isso era crime de vadiagem. Né? Só que era bonito de falar, né? Nós estamos reeducando, era essa, né, o slogan, né, do governo. Nós estamos educando as nossas classes sociais, estamos incentivando, né, o emprego, o trabalho, para acabar com a vagabundagem. Era esse o slogan. Só que era uma desculpa, um pretexto justamente para quê? Perseguir capoeiristas, sambistas, macumbeiros. Por que a macumba só rola de noite? Pararam para reparar isso? Para pensar, refletir sobre isso? Para fugir dos crimes de vadiagem. Assim como a prostituição, assim como o samba, assim como o jongo, o caxambu, todas as faces da comunidade negra, sempre ligados à noite para fugir dessa perseguição policial. E a prostituição ocorria à noite justamente por conta disso, porque não era trabalho vender o seu corpo, por mais que os brancos, a classe média alta, fosse até a Lapa para procurar os serviços das travestis, mas não era considerado trabalho. Então, por isso que sempre à noite. Então, Madame Satã cresceu fugindo da polícia durante o dia e à noite prostituindo, vendendo o seu corpo. Ela cresceu, foi galgando ali reconhecimento na comunidade, lá no Morro Chamoela de Maria, e até que se tornou cafetina. Agenciou outras prostitutas, foi ganhando fama e reconhecimento na sua comunidade. E os jornais, era manchete daqui para lá. Madame Satã retalha mais um. Madame Satã bate em policial. Era assim. Ela tinha uma habilidade muito grande com a navalha. Por quê? Os clientes, se hoje em dia isso acontece, gente, e a gente tem casos recentes aqui em Itaperuna, por exemplo, de travesti sendo morta por cliente, imagine lá na década de 40, 50. Naquela sociedade da época, imagine como era. Então, Madame Satã usava aquela navalha na sua defesa. Os clientes que não queriam lhe pagar, os clientes que queriam abusar dela, né, estuprá-la, fazer algo contra a sua vontade, assim como também a polícia. Então, ela usava a navalha e era famosa por conta do seu uso de navalha sempre certeiro. E ela, como característica, isso também é muito cantado nos pontos de Maria Navalha, como defensora das mulheres, já citaram isso em pontos de navalha, ela defendia as mulheres, tanto as cis como as travestis e transgêneros, que sofriam violência doméstica, que sofriam também pela perseguição policial e tudo mais. E Madame Satã conheceu, lá na Lapa, outra figura que também ajudou a formular a imagem de Maria Navalha como conhecemos hoje, que foi Cintura Fina. Alguém já ouviu falar? Que é menos conhecida. Cintura Fina era de BH, Belo Horizonte. Só que rodou por diversos estados do Brasil, inclusive durante alguns anos viveu na Lapa, onde conheceu Madame Satã e possivelmente foi agenciado por ela.
E ela, talvez de Madame Satã, tenha aprendido também a habilidade com a navalha. Cintura Fina, aos 20 anos de idade, é expulsa de casa, e aí que ela começa, né, a peregrinação dela por vários estados do Brasil, porque ela estava no seminário, estudando para ser padre, e ela teve relações sexuais com 2 primos, também seminaristas. Aquilo é descoberto, e ela, que era a figura passiva, né, sendo assim mais vulgarmente falando, né, os 2 primos comiam ela, né, então ela sendo a figura passiva, ela é expulsa do seminário, da família, e ela tem que construir a vida dela. Ela vem para Lapa, conhece Madame Satã, volta para Belo Horizonte, onde ela fica durante grande parte da sua vida, macumbeira, em Belo Horizonte, rodava as macumbas, sendo filho de santo, inclusive, e tinha uma habilidade com navalha que os jornais eram recheados sobre a sua fama. Usava, e aí, né, olha a imagem, visualizem essa imagem comigo e vê se não parece com navalha. Sempre de chapéu, geralmente Panamá, porque Madame Satã também tinha como figura carimbada o seu chapéuzinho Panamá, sempre com seu chapéu, a blusa geralmente, né, de vários jeitos, mas sempre uma saia e pendurado na sua saia, amarrado com um elástico, a sua navalha. Cintura Fina pegava a sua navalha com aquele elástico, ela conseguia fazer um bumerangue com a navalha. Ela conseguia cortar a pessoa à distância e a navalha voltar fechada na sua mão para ela recolocar na sua cintura. Daí o seu nome que ela escolheu, Cintura Fina. Tá vendo como que essas figuras, e eu disse 2, eu posso aprofundar aqui com várias outras, como que essas 2 figuras históricas contribuíram para aquilo que a gente conhece como navalha? As suas histórias é aquilo que está cantado nos pontos, é aquilo que representa a Maria Navalha. E a figura, se você comparar a foto de Madame Satã com a Maria Navalha, você fala que é praticamente a mesma coisa. Porque Madame Satã, diferente de Cintura Fina e outras travestis, ela, por vezes, usava roupas masculinas. Também na noite. Porque durante o dia elas eram obrigadas a, se quisessem transitar pela rua, justamente para não serem presas, usarem roupas masculinas. Mas Madame Satã gostava de portar roupas masculinas. Isso parte de uma reafirmação dela, de você reconhecê-la como mulher independente do que você vê. E a figura de navalha geralmente é aquela figura de calça comprida, a barrinha dobrada, a blusinha listrada, uma navalha na mão ou na cintura e o chapeuzinho Panamá. Madame Satã claramente cuspida e escarrada ali. E aí, gente, para muitos de vocês, eu acredito que muito do que eu estou falando, e talvez já começando pelo básico de falar que Maria Navalha é uma mulher travesti, para vocês seja um espanto, seja uma surpresa. Vocês talvez nunca tivessem imaginado ou nunca tinham acessado esse tipo de informação, nunca tinham tido conhecimento sobre isso. Isso é porque, gente, não é porque as nossas religiosidades são marginalizadas que isso queira dizer que somos isentos dos preconceitos que eles, né, lá de fora, colocam contra nós. Como eu sempre falo, racismo, a homofobia, a misoginia, elas são estruturais. Elas são a base da nossa sociedade. Por quê? Porque a nossa sociedade foi formada pelos europeus que justamente marginalizaram essas figuras que nós estamos falando. Então são séculos de racismo, de senzala, são séculos de homofobia, de inquisição, de encarceramento, de polícia atrás da gente, são séculos de intolerância religiosa. Nos matando, nos prendendo e sempre nos colocando à margem da sociedade. Então isso que eu falo que é a estrutura. E nós nascemos nessa sociedade. E trazemos isso dentro da religiosidade. Todos nós aqui somos racistas. Nós precisamos fazer a desconstrução. Isso vale para todos os outros detalhes que eu falei sobre aquilo que é estrutural na nossa sociedade. Então muitas pessoas não conseguem, né, reconhecer a historicidade, a veracidade da identidade da figura de Maria Navalha e de outras entidades como pertencentes à comunidade LGBTQIA+. Porque é muito mais fácil você fazer aquele apagamento, como nós falamos na história. De você pegar essa figura da Maria Navalha tradicional que eu acabei de dizer, que eu acabei de mencionar, a imagem dela, e transformá-la para uma mulher branca, esbelta, magra, de cabelos loiros ou negros escorridos, com saia rendada e blusa decotada com peitos fartos.
É mais fácil criar essa imagem de navalha do que aquela sem peito, de blusa listrada comum, de golinha comum, calça dobradinha na barra, um chapeuzinho, uma navalha. Fica mais fácil criar essa narrativa, por quê? É mais aceito, mais fácil de lidar. Não preciso engolir ou repensar os meus preconceitos ao lidar com essa imagem original de Maria Navalha. E por isso há esse apagamento. É por isso que a gente aí puxando o gancho correlacionado, é por isso que muitas das vezes a gente enfrenta o preconceito contra a quimbanda. A quimbanda é do mal, a quimbanda é o lado negro da Umbanda, a quimbanda do diabo, né? Essas imagens desses capeta aí, de peito de fora, sensualizada. É muito mais fácil pegar essas imagens, botar um topzinho na frente da imagem de Maria Padilha, dando a sede para tampar os peitos dela. Por quê? É mais fácil de explicar, mais fácil de aceitar. Não preciso rever os meus conceitos, os meus padrões de pensamento e de como enxergar a sociedade para eu lidar com aquilo dali. Percebem como que o apagamento faz com que essas informações que eu trouxe aqui para vocês não sejam passadas para frente e, por muitas vezes, quando são passadas, são para falar mal dela e tentar, de alguma maneira, desconstruir, desembasar, dizer que é mentira. Mas não tem como ir contra o fundamento. É só você ouvir uma playlist aí, puxando, né? Vamos falar pro Pai Google de novo. É só você pegar uma playlist no Pai Google de Ponto de Maria Navalha que você, pensando, refletindo sobre isso que eu falei aqui hoje, você vai parar para pensar e refletir sobre coisas que você fala, peraí, esse ponto aqui é claramente uma travesti da Lapa. Não tem outra coisa como ser. Ainda mais que você nunca vai encontrar isso, esse povo que reconstrói, né? Apaga essa imagem de Navalha, não conseguiu fazer isso até hoje, né? Você nunca vai ver Navalha sendo colocada como mãe, como uma mulher de marido, de casa. Ela é sempre aquela figura à margem de todos os padrões da sociedade da época. É a única mulher que nos pontos, gente, teve a audácia de bater em seu Zé Pilintra e alguns cantam até que ela matou o Zé Pilintra. E naquele ponto fica muito bem clara essa relação, né? Como é que é? Te falo no ponto. Mas se você debochar, Maria Navalha bota pra quebrar. Por que seu Zé debocharia de Maria Navalha, gente? Uma mulher cis, branca, de cabelos escorridos, às vezes loiros, esbelta. É a figura, você vê claramente no ponto, da figura masculina da época, o deboche contra a figura da pessoa travesti. Então todos os pontos que são os fundamentos que constroem a imagem que temos da entidade e ao mesmo tempo também registram, vamos dizer assim, a sua característica, o seu trabalho, eles nos indicam para esse ponto. Maria Navalha é uma mulher travesti. Quem tenta negar isso, meu anjo, precisa aí de desestabilizar a sua homofobia antes de pisar de novo na macumba. Porque tem alguma coisa de errado, muito de errado com essa pessoa. E puxando o gancho para finalizar, eu comecei com o pai David Dias, né? Falando dessa questão das entidades marginalizadas. Eu vou fechar com ele, que provavelmente está na tese dele mesmo, mas eu, recordando aqui da frase, eu lembro de um post no Instagram dele, ele fala que o Preto Velho é um livro que nós precisamos ler. E aí eu vou puxar, né? Todas as entidades, já que elas são marginalizadas, todas as entidades, elas são livros que nós precisamos ler. A Umbanda não possui uma codificação, como é o caso do kardecismo, ou seja, de ter aquele cânone de livros que regulamentam, que normalizam a prática, muito menos possui um texto sagrado, como é o caso do cristianismo, do islamismo e de outras religiosidades que possuem um livro pelo qual orienta a conduta moral, ética, prática religiosa da nossa religião. Nós não temos isso, nós somos uma religiosidade oral. Então os livros que nós temos são as entidades. Ler o Preto Velho é ler a sua origem, a sua história, o seu nome, os fundamentos dos seus pontos. Ler a entidade é o que nós precisamos fazer justamente para desconstruirmos esses preconceitos estruturais que estão em nós. Então que a partir de hoje, eu espero que vocês possam, e é a contribuição que eu espero que realmente fique para vocês, que vocês consigam ler a partir de agora a Maria Navalha e demais entidades da malandragem
com um outro olhar, com outra perspectiva de leitura. E dessa leitura vocês possam trazer as reflexões e as bases necessárias para vocês reformularem os preconceitos que estão estruturalmente dentro de cada um de nós.